Graças a Deus. A gente que viaja um pouco por aí, que anda um pouco por aí e conhece algumas igrejas, uma das características de uma igreja saudável é a igreja que canta a palavra, ora a palavra e prega a palavra. Ou seja, a igreja existe para viver em torno da palavra. Isso nós vemos aqui. Isso nós vemos na Fé e Vida. E é uma bênção. É uma característica de uma igreja, uma das características de uma igreja saudável. Irmãos, bom dia. Bom dia. Que maravilha, né? Que maravilha estar em casa. Poder desfrutar de um excelente café da manhã. Muito obrigado por todos que trabalharam, todos. Obrigado, pastor, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Todos que trabalharam, levantaram de madrugada no domingo para vir aqui e pôr a mesa, né? Eu soube até que teve um casal muito querido que chegou tão cedo e não trouxe a chave, que teve que ficar esperando dentro do carro, né? É muita disposição, isso é uma bênção. Né, presidente? É o eterno presidente, sei que o presidente é o Miro, né? Eu sim, faz parte. É a disposição, né? Que bom, que mesa farta. Que bênção, que alegria. Bom, temos aí o objetivo de continuar com a mensagem que começamos domingo passado. Teve aí uma semana para vocês refletirem sobre a palavra de Deus, esse tema que foi proposto, né, para a nossa reflexão. Qual que é o tema? Qual que era a pergunta da mensagem? Alguém lembra qual que era a pergunta base da mensagem? Ninguém lembra? Exatamente. Por que anunciamos a Cristo? Então nós começamos com essa conversa e hoje eu quero concluir essa conversa, ou seja, concluir dentro da mensagem, né? Porque essa é uma questão que nós vamos visitar essa questão várias outras vezes. E o texto básico para essa mensagem, para essa reflexão, foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 25 a 28, que foi a partir daí que nós começamos a nossa reflexão. Você lembra o que está escrito lá? Eu vou ler para você então. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 25 ao 28, que diz: pois é necessário que ele reine, está falando de Jesus Cristo, né? Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, está falando de Cristo. O último inimigo, de todos os inimigos a serem vencidos, o último inimigo a ser destruído é a morte. Por que o último inimigo a ser destruído é a morte? Porque nós passaremos a viver da parte da salvação a glorificação, aonde já não haverá mais morte. Já vivemos parte disso e efetivamente vamos viver quando Jesus Cristo voltar, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque ele, Jesus, tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que não inclui o próprio Deus, Deus Pai e Deus Espírito Santo, porque nós estamos falando de Deus Filho. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então, quando todas as coisas estiverem sujeitas debaixo da autoridade de Cristo, então o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, sujeitará
àquele que todas as coisas lhe sujeitou. A cena, vamos criar uma cena na nossa mente. Então, nesse momento, quando o plano eterno de Deus relativo à salvação estiver concluído, Jesus Cristo vai apresentar diante de Deus todos os quais Deus deu a ele, para a glória dele, e o próprio Cristo vai se sujeitar a Deus em glória, para a glória de Deus Pai. Então, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim que Deus seja tudo em todos. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja tudo em todos. Então, nós partimos dessa reflexão, nós partimos desse versículo, e nós começamos a perguntar para a Bíblia, por que nós anunciamos a Cristo? E lá na introdução, nós conversamos que, para quem nós temos que perguntar? Quem tem autoridade máxima na vida do cristão para responder essas questões? Vou tentar fazer tudo sem óculos, porque minha esposa falou, você não olha para as pessoas com óculos. Então eu não vou tentar, vou me esforçar aqui, é necessário, mas a idade já está chegando, né? Mas vou tentar fazer sem óculos. Então, nós perguntamos para a Bíblia. Ela é a autoridade máxima, ela é a autoridade última na vida do cristão. Nós podemos formular várias teses, mas se a nossa tese estiver em desacordo com a Bíblia, esqueça. Esqueça. A Bíblia é a autoridade a nos responder essas questões. Então nós viemos caminhando nessa direção para respondermos essa questão. Por que anunciamos a Cristo? Por que você aqui, em Passo Fundo, anuncia Cristo? Porque a Igreja de Jesus Cristo tem a função de anunciar, tem o mandato, mais do que a função, tem o mandato de anunciar a palavra de Deus, anunciar a Cristo. Porque missionários se deslocam de alguns lugares para outros, no caso como nós, que estamos na Espanha, um deslocamento intercontinental, transcultural, para anunciarmos a Cristo. Por que alguns vão para outros continentes, para a Ásia, para a África? Por que todos nós não nos concentramos na África, que é pobre, no sentido de recursos financeiros? Então essas questões, elas têm que ser respondidas à luz da Bíblia. Nós vimos também quais que são os pressupostos que as pessoas, quando perguntam essa questão, quando nos fazem essa pergunta, quais podem ser os pressupostos que estão por trás dessa pergunta? E nos cabe esclarecer, ou seja, deixar que a Bíblia esclareça. A nossa resposta a isso tem que partir da Bíblia. A Bíblia é a luz que vai tirar da escuridão ou da falta de conhecimento quando uma pessoa nos pergunta. Então nós fizemos a introdução, e nessa introdução nós falamos de algumas doutrinas. Nós falamos da doutrina da eleição. Nós falamos que a Bíblia falou que Deus na eternidade, Ele decretou todas as coisas, não fui eu que falei, é a Bíblia que está muito claro na Bíblia. Nós falamos também que essa doutrina é uma das doutrinas, a doutrina da eleição, a doutrina da criação, os decretos de Deus, é uma das questões, das doutrinas que mais ofendem a consciência humana. E por que ofende tanto a consciência humana uma doutrina dessas? Porque tira o homem do lugar de Deus. Tira o homem do centro da vida do próprio homem. E nos coloca no nosso devido lugar. E coloca Deus no devido lugar dele. Deus como quem faz todas as coisas. É esse o motivo
que uma doutrina tão clara como a Bíblia, uma doutrina tão clara como esta que está na Bíblia, é rejeitada por tantos, porque ela ofende a nossa centralidade. Ela ofende o nosso domínio. Ela ofende o nosso lugar de querermos ser Deus e querermos construir um Deus que responda às nossas necessidades. Como bem elaborou C.S. Lewis, Deus é o leão selvagem. Ele não é domado e nunca vai ser domado. O Deus que nós cremos não é um Deus projetado a partir de nós. Ele é um Deus soberano, criador dos céus e da terra. Ele fala e as coisas acontecem. Ele decretou na eternidade os seus decretos e trabalha pessoalmente para que todos os seus decretos aconteçam e o seu plano eterno seja concluído para a glória de Cristo Jesus. Então nos ofende. Ofende a mim. E certamente ofende você também. Porque o pecado nos diz: seja o teu próprio Deus. Tenha o domínio sobre a tua vida. Você tem que ter as rédeas do controle da sua própria vida. É isso que o humanismo, a parte má do humanismo, nos ensina. O slogan que está levando as pessoas para o inferno é um slogan tão bonito. O importante é ser feliz. Queridos, nós não estamos aqui nessa terra com uma missão para sermos felizes. Se o foco da nossa vida é sermos felizes, então nós somos os nossos próprios deuses. O nosso ventre é o nosso Deus, porque estamos buscando desesperadamente e jamais vamos encontrar aquilo que nos coloca na posição de felizes. A Bíblia não tem essa promessa para nós. Tem o contentamento no Espírito. Sim, claro. Deus não promete felicidade para nós. Deus promete gozo eterno quando Jesus Cristo voltar. Mas claro, nós já vivemos parte desse processo. Nós fomos regenerados. Nós fomos regenerados. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo e absolutamente ninguém pode nos tirar desse lugar, nem nós mesmos. Porque se nós conseguíssemos nos tirar desse lugar seguro em Deus, certamente você sairia daí. Ok? Então nós caminhamos na introdução da missão, da palavra, na introdução dessa mensagem, e hoje eu quero continuar, e se Deus nos permitir, até antes do meio-dia nós terminamos, né, essa mensagem que nos responde, que a Bíblia nos responde, por que anunciamos a Cristo? E vamos fazendo mais perguntas. E as perguntas vão nos respondendo outras questões que fazem parte desse pacote todo. Por que Deus determinou na eternidade redimir os eleitos? Você já pensou nisso? Porque lá na eternidade Deus determinou redimir os eleitos. Faz parte da resposta porque anunciamos a Cristo. E esse é o ponto central e maravilhoso de todo o plano da criação. Se você deixar a Bíblia trazer à luz no teu conhecimento a resposta para essa questão, você vai ter um entendimento mais amplo desse plano de toda a criação.
Porque na eternidade, lá na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, Deus resolveu salvar uma parte da humanidade caída e merecedora do inferno. Nós todos merecemos o inferno, porque um dia Adão e Eva desobedeceram uma ordem simples e clara de Deus. E outra vez eu quero, como já aconteceu na introdução, eu quero chegar ao ponto, junto com vocês, de poder dizer, como Paulo disse, ao olhar para tudo isso, para esse plano maravilhoso e todo o percurso que está percorrendo esse plano, e falar como Paulo falou em Romanos 11, 33, que diante desse espetáculo maravilhoso que é o plano da salvação, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, os decretos eternos de Deus, a segurança dos santos, ele disse: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem estava lá para dar conselho para Deus, antes de todas as coisas? Quem primeiro deu a Deus para pedir a recompensa de volta? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, entendendo esse mistério revelado nas Escrituras, exaltou a sabedoria e a soberania de Deus. E de pronto, eu já posso responder que não foi por você e nem foi por mim. A salvação não tem um fundamento no homem. O homem não é o ponto central da salvação. Nunca foi e nunca será. Estranho, né? Porque nos afeta diretamente a salvação. Mas nós não somos o foco central da salvação. E nós vamos ver a Bíblia nos respondendo isso. A eleição divina, quando Deus elegeu, quando Deus escolheu salvar uma parte da humanidade antes de todas as coisas serem criadas, Ele resolveu salvar uma parte da humanidade num ato de honra ao seu Filho, numa relação trinitária, no tempo, aliás, fora do tempo, na eternidade, quando existia somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa relação nos ensina como deveria ser a nossa relação entre irmãos também. Uma relação que deseja a honra do outro. Uma relação que deseja o bem do outro. E isso nós aprendemos com a relação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, lá na eternidade, Deus Pai resolveu glorificar, dar honra ao seu Filho. Em Tito, no capítulo 1, no versículo 2, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos, para levar quem? Os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Ou seja, a eleição de Deus precede o dom da fé e do conhecimento da verdade. Que interessante isso. É a palavra de Deus que nos diz isso. A eleição precede, antes de você antes de nós conhecermos a verdade, que é a palavra de Deus, e antes de nós recebermos o dom da fé, nós fomos eleitos por Deus.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Aqueles que foram eleitos, eles precisam ser levados à fé e ao conhecimento da verdade. E essa fé e esse conhecimento da verdade conduz à piedade. Você vê que tem uma sequência que Paulo está ensinando a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus aonde? À fé e ao conhecimento da verdade. Está escrito aqui, Tito 1, 1 e 2. E a fé e o conhecimento da verdade vai conduzir à piedade. Você vê que hoje nós temos essa dinâmica invertida. Nós temos na nossa mente essa dinâmica invertida. Nós pensamos, eu tenho que ser piedoso, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer o bem para ser eleito. Já não é uma eleição. Eu tenho que fazer as coisas boas para eu alcançar a salvação. Irmãos, a Bíblia diz ao contrário. Você não tem que fazer absolutamente nada, porque nada é por mérito, no sentido de alcançar a salvação. É ao contrário. É porque você foi eleito, e porque alguém pregou a mensagem para você, você recebeu o dom da fé e o conhecimento da verdade, e isso leva você à vida piedosa. É assim que a Bíblia ensina, não é de outra forma. O fazer o bem é uma consequência, é um fruto daquele que já recebeu a salvação. Não é de outra forma que a Bíblia nos ensina. Porque não é por méritos. Nunca foi e nunca será. A salvação nos foi imputada por Cristo Jesus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Porque eu recebi o dom da fé, porque eu recebi a iluminação do Espírito Santo que me revelou a verdade da palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, eu tenho uma vida piedosa. E essa vida piedosa, por que eu sou impulsionado para fazer o bem? Um dos motivos é porque eu tenho a esperança de que Cristo vai voltar. E de que todas as coisas eu faço para a glória dele. Está claro como o sol do meio-dia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos, aqueles que foram eleitos lá na eternidade, eles precisam escutar a pregação do Evangelho. Quando eles escutarem a pregação do Evangelho, eles vão receber o dom da fé, que é uma dádiva, um dom de Deus. E esse dom da fé vai clarear o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, e vai conduzir a uma vida piedosa. E essa vida piedosa, que é de sacrifício, que é de esforço, que é de levantar de madrugada, de domingo, para fazer um bom café para a comunidade. Por que as pessoas fazem isso? Você já parou para pensar? Porque nós temos uma esperança viva da vida eterna. E nós fizemos o bem porque nós somos, como espelho, nós refletimos o que será na eternidade. É o já e ainda não.
Na eternidade será perfeito, mas hoje nós somos o espelho dessa realidade. A função, uma das funções da igreja, do corpo de Cristo, é ser o reflexo do amor de Deus pleno que será na eternidade. Então nós temos que nos amar uns aos outros, nós temos que nos ter em honra, porque também nós somos a consequência desse amor da Trindade. Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos a salvação completa. E qual que é a salvação completa? A eleição, a justificação. A justificação é um ato único. A santificação, que é um processo, enquanto nós vivermos, nós vamos viver rejeitando o pecado, nos arrependendo, e Cristo nos santificando, o Santo Espírito nos santificando, e o final é a glorificação, um corpo glorificado. Viver plenamente com Deus. Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos o pacote completo. Por isso proclamamos essa tão grande salvação, por causa da fé dos eleitos, para que eles creiam. E eu pergunto, aonde estão os eleitos? Aonde estiver pessoas vivas, pode ser que tenha eleitos. Por isso é uma das respostas a essa pergunta: por que anunciamos a Cristo? Por que vamos para um ou outro continente? Porque é Deus quem sabe aonde estão os seus eleitos. É claro, meus irmãos, que o cristianismo transforma a realidade natural de uma sociedade. Óbvio, é claro. O cristianismo tem a capacidade e o poder de transformar uma sociedade e melhorar a condição humana do ser humano aqui na Terra. Mas esse não é o foco principal. Nós vamos para a Espanha, nós vamos para a Europa, nós vamos para a África anunciar a Cristo para que os eleitos ouçam, recebam o dom da fé e o conhecimento da verdade. O nosso foco não é o bem social. O nosso cristianismo não é marxista. A motivação primeira do anúncio do Evangelho é para que os eleitos ouçam, recebam a fé e sejam iluminados com a verdade. E aonde estão os eleitos? Em todos os lugares da terra. Não existe lugar mais privilegiado. A África, por ser pobre, não significa que tem mais eleitos lá. A Europa, por ser rica, basicamente, não existem mais eleitos lá. A missão é para todos os lugares. Até onde? Até os confins da terra. Então, quando nos perguntam por que anunciamos a Cristo, porque você vai para a Europa, você vai de férias. Não, você vai para a África. Não, você é a raiz, você é o missionário de verdade. É como se a condição financeira, a pobreza ou a riqueza condicionasse aonde tem mais ou menos eleitos. Que grande mentira, meus irmãos. Não deixe esse sofisma entrar na tua mente. Certamente na tua mente não está, porque a santa e amada igreja Fé e Vida, aqui nós somos top. Você entende isso, meu irmão? Não existe mais eleitos na Ásia, na África, na Europa, no Brasil, nas Américas. Nós temos a ordem explícita do nosso Senhor
até os confins da terra. Quem são os eleitos? É Deus quem sabe. Somente Ele, somente Ele. É claro, é óbvio que os bons frutos somente nascem numa árvore boa. Então, pelos frutos nós podemos imaginar os eleitos ou não. Os eleitos vivendo a fé ou não. Mas de fato, de verdade, é só Deus que pode dizer. Romanos 10, 14 e 15 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, a quem Deus fez essa promessa nos tempos eternos, se nada existia? Deus fez uma promessa de eleição antes da criação, uma promessa nele mesmo, uma promessa entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na comunhão da Trindade. Ele fez uma promessa. Uma promessa que entre toda a criação existem os eleitos. Mas a quem Deus fez essa promessa antes que nada existisse na criação? Então, se Deus fez essa promessa antes da criação, essa promessa é muito maior do que a própria criação e antecede a criação. Essa promessa Deus fez para honrar o Filho. 2 Timóteo 1,9 diz, seguindo essa reflexão de Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Essa salvação nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Na eternidade, Deus tomou uma decisão imutável, irrevogável, de conceder a salvação aos escolhidos. E qual era a finalidade dessa salvação? Por que Deus fez essa promessa? Essa promessa Deus fez a si mesmo, antes de nada existir, quando só Ele existia. É uma promessa que o Pai fez ao Filho, e nessa relação trinitária, que está o mistério da salvação. O mistério da salvação não está na igreja, está na relação. Para você entender a salvação, o plano eterno de Deus, você tem que entender e estudar a doutrina da Trindade. O plano do Pai, o plano de Deus Pai na eternidade, foi resgatar os eleitos para a glória do seu amado Filho. 2 Timóteo 4,18 diz: o Senhor, Deus, me livrará de toda obra maligna, e Ele me livra, e Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Houve um tempo na eternidade passada que Deus Pai desejou expressar seu perfeito e incompreensível amor ao Filho. O Pai quis dar um dom, um presente ao Filho, uma humanidade redimida, santa, para glorificar o Filho eternamente, como expressão do amor do Pai pelo Filho. Aí fica outra pergunta, então por que Deus Pai não deu os anjos? Por que não deu o reino celeste
Jesus não precisava passar por todo esse sofrimento. Por que Ele não deu o reino celeste? Foi escolher esse sofrimento para o seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Ele deu o reino dos céus também para Cristo. Ele deu, inclusive, os anjos para Cristo. Mas para exaltar no Filho atributos que só através do plano da salvação poderiam ser exaltados. Jesus não precisava morrer pelos anjos. Os anjos já são santos. Eles não necessitam de salvação. E os condenados nunca serão salvos, os anjos. Então, para exaltar no Filho atributos que só através do plano da salvação poderá ser exaltado. E quais são esses? A obediência perfeita até a morte é um deles. A humilhação total, a submissão ao Pai, a humilhação total, a condescendência. Olha, mais pessoas aqui têm filhos pequenos, né? Eu tenho uma grande de 12 anos, mas eu tenho o Santiago de 6 meses. E é recorrente na minha mente quando eu pego o Santiago para cuidar. Eu olho para ele e penso, Jesus foi assim. Gente, Deus foi assim. O próprio Deus, na sua condescendência, na sua humilhação, Ele foi assim. Se nós não dermos o necessário para o Santiago, lá está ele me olhando. Olha lá, sorrindo para mim. Se nós não dermos o necessário para o Santiago, ele morre. Ele é totalmente dependente de outros. Ele é totalmente dependente do pai, da mãe, da sua família. Se nós não trocarmos o Santiago, ele fica sujo. É claro que agora ele tem bons dindos aqui também, né, que podem cuidar. Trocar uma fralda, né, gringão? Quem sabe tu ali trocando uma fralda, misericórdia. Ele é totalmente dependente. Cristo foi assim. Se Deus tivesse dado a Cristo para glorificar a Cristo somente os anjos, ele não passaria por essa humilhação. Ele não teria em si a glória da humilhação. Ele não teria que obedecer ao Pai até a morte. Como o filho, por amor ao Pai, faz qualquer coisa que ele lhe peça. Como esse amor entre eles é maravilhoso. A condescendência, a humilhação, o esvaziar-se de si mesmo, o sacrifício, a cruz e a vitória. O presente, o dom do Pai para o Filho, é uma humanidade redimida que não merece, que não tem méritos, mas é beneficiária de tudo o que Cristo fez. Salvo somente pela graça caríssima, tudo por causa de Cristo. Isso mostra a grandeza de Cristo sobre tudo e sobre todos. Na sua glória, no seu poder, na sua sujeição, na sua humilhação, na sua humildade, Ele nos mostra a glória da graça de Cristo Jesus. O Pai quis dar uma humanidade perfeita ao Filho como expressão de quão maravilhoso é o Filho e de quanto o Pai ama o Filho. João 6,37 diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia.
Irmãos, não podemos esquecer que se existem os eleitos, do outro lado existem os não eleitos. E é uma realidade. Apocalipse 13:8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 17:8 aponta para essa realidade também e diz: a besta que você viu, falando para João, a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. A salvação alcança os pecadores, não porque eles são atrativos, mas porque o Filho é digno deste presente. O propósito da salvação é que Jesus seja eternamente exaltado nos pecadores indignos, mas redimidos que o Pai deu a ele e que ele mesmo os redimiu com seu sangue. A resposta ao amor do Pai, por amor, o Filho aceitou o presente e vai apresentar ao Pai os salvos e santos em glória. É a gratidão do Filho para com o amor do Pai que faz com que os seus, eu e você, não nos perdemos. Ele nos mantém. João 6,38 diz: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Meu Pai, que os deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-los da mão do meu Pai. Romanos 8,38 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas não é por mim, é porque Ele nos mantém. É Ele que nos mantém seguros, para a glória de Cristo e para a glória de Deus Pai. Todo o plano eterno está firmado, todo o plano da salvação está firmado na promessa do Pai para o Filho. E a igreja, eu e você, nós, a igreja aqui, visível, local, e a igreja invisível, nós, os salvos de aqui da igreja visível, mas a igreja invisível, é o presente do Pai para o Filho. E todas as coisas na criação, tudo que existe, é resultado da relação que há na Trindade. Romanos 8,29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Fomos predestinados para a justificação, santificação e glorificação para a glória de Cristo, para sermos conforme a imagem de Cristo. A nossa cidadania, porém, não está nos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso.
A resposta de gratidão do filho ao pai é isso: a remissão de pecadores sem méritos algum. O motivo de Jesus suportar tudo até o fim é por amor ao Pai. Nós não somos o centro da salvação. Tampouco somos o centro de Cristo. O motivo de Jesus suportar tudo até o fim é por amor ao Pai. Todo o plano eterno é um presente do Pai para glorificar o Filho. 1 Coríntios 15, 25 nos diz: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, tudo estiver sujeito ao Filho, então o próprio Filho se sujeitará diante de Deus e vai nos apresentar como o plano concluído para a glória de Deus e para que Deus seja tudo em todos. Essa é a resposta amorosa e obediente do Filho para o Pai. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. A fim de que Deus seja tudo em todos. A doutrina da eleição, meus irmãos, é o cerne da salvação bíblica. A doutrina da eleição nos faz entender por que anunciamos a Cristo. Falamos da resposta até agora. Nos faz entender por que existe a igreja e por que ela é tão preciosa. Nos faz entender por que vamos para a eternidade com Deus sem merecermos. Nos faz entender por que existe o inferno e o inferno é justo. Nos faz entender tantas outras coisas. E eu quero concluir dizendo: seja a atitude de vocês, seja a minha atitude, a nossa atitude, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pois nada, meus irmãos, desejo que o Espírito Santo de Deus continue iluminando o conhecimento de vocês e o meu, para que cada vez mais nós nos apeguemos às doutrinas. As doutrinas são os guarda-reios do nosso caminhar, que não nos deixam nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Amém? Amém. Muito obrigado por nos suportar. Eu quero agradecer, porque hoje, nessa minha vinda, é o último dia que eu vou estar com vocês, assim como igreja. Então eu agradeço a cada um de vocês que teve a paciência de nos suportar, que nos recebeu para um café, para uma janta, para um almoço, se dispôs a dedicar tempo para mim e para minha família. Muito obrigado mesmo. Nos enche de gratidão. Nós não somos merecedores disso. Vocês são uma bênção. Obrigado por cada um que nos suportou nas suas casas,
Passei um tempo na casa do pastor Adrian, foi uma bênção. Depois fui incomodar um pouco meu compadre, que não tem como não. Já está estabelecido. Agora estou junto com o Evandro, com a Tati, com as crianças lá também. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero pedir licença para o pastor Adrian e quero chamar minha família, que eu não sei onde está, para que vocês orem por nós como família, porque hoje formalmente é a última estada nossa aqui, e se Deus quiser, para alívio de vocês, só daqui a 2 anos. Ou mais. Nós viemos entre muitas outras motivações, nós viemos com a motivação de fazer também um registro do nosso filho Santiago, que ele só estava registrado lá na Espanha, e graças a Deus conseguimos registrá-lo aqui. Eu passei um tempo em São Paulo, junto com a minha família, poderia tê-lo registrado lá, poderia, mas não quis. Eu queria registrar em Passo Fundo, Tchê. Certo? Né? E graças a Deus conseguimos, ele já está registrado, e se Deus nos permitir, terça-feira nós seguimos viagem, vamos visitar familiares que temos aí no Rio Grande, e logo voltamos a São Paulo e voltamos à Espanha. De verdade, gente, não é discurso político, os muitos que me conhecem, não todos, sabem que nós somos gratos, muito gratos, pelas orações, pelo apoio, pelas ofertas, pelo carinho, por eu poder dizer aonde quer que eu vou que nós somos parte da família Fé e Vida.